Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Imersão da Mirella Mentora. Hoje nós vamos falar sobre um tema seríssimo e urgente, burnout, quando o trabalho ele ultrapassa todos os limites e começa a invadir a nossa saúde física, emocional e até a nossa identidade. Bem-vinda, Aline, sejam todos bem-vindos. E para essa conversa profunda e necessária, eu convidei alguém que eu admiro demais, o Vitor, consultor de sinergia, criador da metodologia Reintegração Sistêmica e mestre pela USP. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco, seja bem-vindo, Denison. Vamos entrando, ele vai estar aqui comigo para trazer essa luz a um tema que está, infelizmente, presente no dia a dia de muitos profissionais. Enquanto o Vitor ainda está entrando na sala, vamos começar a contextualizar o que é burnout. Quem já está aqui na sala, se quiser trazer seu comentário, ele é super bem-vindo, super relevante. Oi, Juliana, seja bem-vinda. Vamos então entender o que é burnout. Muitas pessoas ainda confundem cansaço extremo com burnout. Eu gosto sempre de diferenciar isso porque burnout não é frescura, não é drama e muito menos algo que se resolve com um dia de descanso. Então eu gostaria de saber de vocês, assim que o nosso convidado entrar, eu vou perguntar para ele como que ele definiria burnout. É um assunto tão relevante porque a questão dessas doenças, oi Cláudio, seja bem-vindo, emocionais, já faz parte da nossa doença ocupacional, burnout, ansiedade, depressão. Agora tem a atualização da nova NR1, nós precisamos cuidar dos nossos colaboradores e demonstrar isso em prática, de que forma que nós estamos cuidando deles. Então esse assunto que eu estou trazendo mais uma vez para vocês, agora com esse convidado que entende muito do assunto também, é para trazer mais clareza para vocês conseguirem realmente entender o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo certo, eu estou agindo certo. O Vitor acabou de entrar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas eu vou deixar o nosso convidado entrar, se apresentar, e aí eu vou conduzindo esse tema tão importante para vocês. Vão deixando suas dúvidas, tá bom? E eu gostaria de saber o que vocês entendem sobre burnout. Oi, Juliana, bem-vinda, porque eu tenho muitos mentorados meus que não sabem essa diferença e imaginam que é questão de cansaço, que é fadiga, e não é. Vai muito mais além. Eu digo que a principal característica do burnout é exatamente esse rompimento entre o nosso limite emocional e o nosso limite físico. Deixa eu convidar a entrar. Oi, Victor, me ouve? Ouço bem. Como vai, Mirella? Tudo bem com você? Ótimo, deixa eu melhorar um pouco o ângulo aqui, que tá pequenininha, o quadrado tá pequenininho. Esse ficou bom. Tô ótimo. Obrigado. Tá ótimo. Bem-vindo. Eu estava dando boas-vindas a quem está entrando na sala. Mas antes de começar esse nosso papo, que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, sou grata por você estar aqui comigo. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está aqui ao vivo, que vai assistir essa live depois. Meu nome é Victor. Antes de tudo, quero agradecer aqui pelo convite. É um tema importante que eu venho pesquisando já há muitos anos. Eu mesmo passei por burnout há 3, 4 anos. Vivi na pele e comecei a perceber que era uma tendência. Eu fiz uma pesquisa de mestrado, que concluí em 2019. Eu sou pesquisador de relações de trabalho. Como formação, me formei como advogado. Fui para outras áreas de consultoria, tanto sistêmica quanto desenvolvi meu próprio método, que integra o ser humano com os ambientes, com as nossas emoções, como você falou, né? O burnout tem muita conexão entre o físico e o emocional. Estou lançando um livro, inclusive, que fala do burnout como essa questão do emocional. E mais ainda, tem a questão total do estilo de vida, né? Uma desestruturação do estilo de vida. E a gente começar a discutir essas questões desenvolve um projeto.
para estruturar um novo estilo de vida, fazer essas mudanças. Não só na nossa vida, mas também no sistema de trabalho que a gente tem. É, Então, eu vejo que o tema que a gente tem hoje não é só atual, como ele é fundamental, porque não é só uma questão de descansar, como você já bem adiantou. verdade, Vitor, se faz necessário, né? Então, entrando nessa linha, eu gostaria que você explicasse para eles. Aí, no final da live, a gente vai falar um pouquinho do seu livro, que é super importante também. Aí, você explica como o pessoal pode adquirir. Mas, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria, com as suas palavras, que você explicasse para quem está nos vendo o que é o burnout. Eu vejo que o burnout tem dois elementos fundamentais. O primeiro é uma desconexão de si, uma desconexão da sua essência. E o segundo ponto é uma desestruturação do estilo de vida por consequência disso. Sem dúvida, sem dúvida. E Você sabe perde a o, bússola interna e adota sistemas que são disfuncionais para as suas necessidades. É verdade, concordo plenamente. E aí a gente fala da questão do reconhecimento, né? Tem muitas pessoas que me perguntam, mas como reconhecer o burnout quando a gente fala dessa diferença para não se confundir pensando que é um cansaço? Eu sempre digo, eu vejo que na realidade o corpo acaba dando sinais, né? E, infelizmente a gente que acaba não escutando, principalmente quando acontece conosco. Eu tive um caso próximo de mim. Nós que estamos de fora, a gente reconhece quando a pessoa está com burnout porque muda. Só que quem está com sintomas não percebe. E no mundo do trabalho, nós também fomos condicionados, né, a ignorar esses sinais, justamente para a gente não perder a performance, essa perca de não trazer resultados. Você percebe isso? E quando você fez esse estudo, até por conta do seu livro, por conta do que você viveu, o que você pode trazer para quem está nos ouvindo de principal alerta sobre o burnout, Vitor? O que te chamou a atenção? Ou alguém que disse para você, olha, você não está muito bem. Na verdade, como eu tive há alguns anos, já faz um tempinho, me parece que eu fui um dos primeiros, assim, eu não estava tão dessa onda, porque na verdade, em primeiro lugar, burnout em si já tem discussão que as pessoas dizem que já nem existe, dependendo dos pontos de vista que tem, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, que é uma discussão que eu acho que não é tão importante, mas para cá agora. Mas já tem gente que já discute que isso daí é uma coisa que sempre existiu, com nomes diferentes e contextos diferentes. Não uma coisa que surgiu agora, mas nesse contexto que a gente está vivendo hoje, com esse nome, com essa forma que a gente está diagnosticando, é uma coisa recente. E ninguém me disse. Eu só percebi quando já era tarde demais. O que me Entendi. ajudou a perceber o que acontecia, porque eu senti na pele, do ponto de me olhar no espelho e não me reconhecer. O que É, assusta. mexe muito com o emocional, com o psicológico, né? É, porque quando você olha no espelho e você não se reconhece, você acredita que você está doente, que você tem um problema. E é muito mais simples. Porque quando você olha para o espelho e você não se reconhece, é simplesmente você, a sua consciência, dizendo: eu não me reconheço mais. É só isso. Só que a gente, como a gente não entende como funciona a nossa consciência, a gente vê esse sinal e acha que isso é um grande problema. A gente olha isso e se assusta. É verdade. E como A você falta. disse, Desculpa, só para concluir aqui a sua pergunta. Então, esse sintoma, por exemplo, ele já é muito tarde. Mas ele é um sintoma natural. Se a gente entender que é uma parte nossa chamando a atenção, as coisas ficam mais fáceis. Só que qual que é o desafio? Não é só do burnout. Eu vou trazer aqui uma reflexão. Tem algum ponto cego nosso que a gente percebe fácil? não, Então, não é um padrão do burnout. Quem está em é, relacionamento abusivo não vê que tem relacionamento abusivo. Quem está com burnout não vê que está com burnout. Quem está, enfim, quem está com um problema não vê que está com um problema, porque se visse não estaria com um problema. é verdade. Por isso que eu falo de uma outra forma hoje, mudei minha linguagem, eu digo sobre tensão.
Se você está com uma tensão prolongada, tem alguma coisa fora do eixo. Para você só Sim. observar de uma forma mais simples. Então, assim, se você tem dificuldade de acordar ou de dormir, coisa básica, é porque você está com alguma coisa para resolver. Não é normal você sair desse alinhamento. Você ter desafio é normal. Mas você não conseguir se voltar para a estabilização no fim do dia, significa que você está com um desafio desproporcional, algum sistema que não está funcional, alguma necessidade não atendida em algum lugar. Então, a meu ver, hoje, quando você se questiona se você está conseguindo voltar para o equilíbrio no final do dia, você vai ter a resposta de que tem alguma coisa errada, você já não está conseguindo sustentar esse seu ritmo. Então, tem alguma mudança sendo necessária. Se é burnout, se é o relacionamento, não sei qual ponto. Se é uma mudança interna ou externa, ou as duas. Mas se você não Mas consegue tem algo errado. voltar, se você não consegue acordar disposto e dormir tranquilo, é o indicador principal de que tem alguma mudança na tua vida. Só que esse critério que eu estou usando pega 99,9% das pessoas. Exato. Então, aí que é o ponto delicado. Você trouxe vários insights. Eu, como gestora da felicidade, vejo muito isso. Se dentro da nossa vida não tem esse equilíbrio entre saúde física, mental e emocional, tem algo errado. Todo mundo sabe que a gente precisa conseguir dormir bem para acordar bem. Todo mundo sabe que a gente tem que, por mais que temos todas as adversidades, de alguma forma conseguir lidar com essa diversidade. Quando realmente a pessoa não consegue ou não está nesse prumo de um bom descanso, vamos falar do sono, né? Porque realmente o organismo já está sinalizando que tem algo errado. E você trouxe outro ponto, porque a gente sabe que muitas dessas doenças ainda é um tabu. Se fala hoje muito sobre isso, porque agora tem essa nova lei por conta da atualização da NR1. A gente não vai entrar no mérito em relação às empresas, mas a gente precisa dizer em questão da responsabilidade das empresas. É algo que eu bato muito na tecla, assim, quando eu falo com os diretores, que burnout não é culpa exclusiva do colaborador. Eu já escutei isso de diretores, mas a culpa é do meu colaborador. Não é, eles querem jogar essa responsabilidade no colaborador. Na verdade, a responsabilidade é de todos, inclusive da empresa. Nós sabemos que existem ambientes empresariais tóxicos, existem ambientes que adoecem, que existem lideranças mal preparadas, demandas, dependendo da empresa, muito desumana, que é aquela pressão para você gerar resultado. E para chegar no ponto de burnout, de ter essa doença mental, você passa por alguns ciclos. É muita pressão, é muito estresse, seja familiar, seja dentro da empresa. Mas nos estudos que eu tenho lido, aí você pode até me corrigir, Vitor, mas principalmente se a gente for falar da parte empresarial, nós acabamos adoecendo dentro das empresas por conta desses fatores e muitos outros. Você consegue visualizar dessa forma ou você tem outro ponto de vista? Se você considerar que você passa mais de 90% da tua vida na tua casa e no trabalho, então assim, são os dois ambientes que você está quase a tua vida inteira. A tua vida inteira gira em torno da tua casa e do teu trabalho. Então, um burnout não tem como desconsiderar o ambiente de trabalho. E E quando a as forma pessoas como você falam estru- E e a quando as forma como você pessoas falam que eu estrutura. passo mais tempo no trabalho, Vitor, porque tem esse tabu, né? Mas eu passo muito mais tempo no trabalho do que, por exemplo, no meu ambiente familiar. Então, dando um passo aqui para trás. O que eu estou chamando a atenção é o ambiente de trabalho é um lugar extremamente importante. Se é um dos pontos que você passa a maior parte da tua vida, não tem como desconsiderar e falar que é simplesmente uma questão individual. Então, depende com quem que eu converso. Se eu conversar com o profissional, eu vou falar da esfera de responsabilidade que ele tem dele. Normalmente ele vai ter menos espaço para mexer no ambiente, só que ele pode talvez colocar um limite, tomar uma decisão de mudar de ambiente,
mudar de empresa. Porque muitas vezes as pessoas falam que não tem como mudar o ambiente, mas a pessoa em nenhum momento tomou uma ação para começar a mudar. Ela acha que não vai dar para mudar, mas ela não tentou. Então, Sim. chamar a responsabilidade do indivíduo. Se é com o empresário, nas empresas tradicionais, o ambiente é definido top-down normalmente. Ou seja, as pessoas têm pouca autonomia para poder definir um ambiente. Por conta disso, a pessoa não consegue acomodar suas necessidades individuais com as necessidades da empresa. Ela tem pouquíssimo espaço. Então, a pessoa que consegue ser a pessoa que está com o mapa interno dela, as necessidades internas dela, mais próximas da filosofia da pessoa que definiu o que é um sistema produtivo na empresa, ela vai ter maior probabilidade de se encaixar. E aí começa a criar o problema, porque a gente cria empresas baseado em como a gente acha que deveria funcionar e não de fato por resultados. A grande parte é você faz desse jeito porque eu acredito que isso vai funcionar. A gente dá pouco espaço para autonomia para a pessoa vincular a sua necessidade individual com a necessidade do grupo para ela entregar os resultados. Então, em razão disso, a gente restringe muito para as pessoas conseguirem suprir as suas necessidades. Daí começa a vir, de uma forma mais crônica, a insatisfação com a vida, que não é de um dia para o outro. A pessoa sabe que não está feliz, é um não que ela. É uma necessidade que ela vai suprimindo a cada dia, que vem de uma forma estrutural na nossa educação. As nossas gerações, principalmente as anteriores, foram educadas a ignorar, a engolir o choro, vamos dizer assim, que a vida é Verdade. assim mesmo, que a vida é injusta, que a vida é assim mesmo, em vez da gente aprender a construir uma sinergia, uma terceira via, usar a criatividade. Então, quando a gente soma essa inabilidade de diálogo, essa forma de conversar que é impondo soluções, uma comunicação que não é assertiva, vai juntando tudo isso daí, mais a pressão para fazer dinheiro. A gente tem ambientes com muito desafio que estão desgastando e não é só o empregado, é também o empresário. E na minha Sim. experiência, que eu falo até no livro, quanto que eu vi os próprios donos da empresa com os armários cheios de remédio de tarja preta. Então, quando chega a NR1 para o diretor, para o dono, ele fala, pô, eu ainda, eu mesmo estou sobrecarregado. A pessoa está falando que está sobrecarregada, ela não tem noção como eu estou sobrecarregado. Só que a diferença principal é que naquela empresa, o empresário, o dono, ainda tem a oportunidade mais fácil, ele tem a autonomia de se abrir para novos sistemas, para novas formas de resolver. Só que para você mudar um sistema, você vai ter que olhar para si também. Porque em algum momento você escolheu esse sistema, em algum momento aquilo fez parte de você e você não consegue mudar algo, um comportamento, se você não também mudar junto. Concordo. Então, esse tipo de mudança não é simplesmente colocar um software novo, é você aprender a lidar diferente com o seu jeito de se relacionar com você, com os outros, com o que é trabalho, o significado de trabalho, com a tua vida. Tem muita gente que usa o excesso de trabalho, o workaholic, para fugir de relacionamentos, porque tem trauma, medo de ficar sozinho. Então, assim, são coisas mais profundas. E essas conversas vão não só ser importantes, como agora com a nova NR1, vão ser até obrigatórias. E se você não olhar, vai começar talvez a doer no bolso também. Então, uma resposta um pouco mais longa, mas é a minha visão inteira. Embora eu sei que tem ainda outras nuances que eu ainda não respondi, mas de modo geral é assim que eu vejo essa questão do poder da empresa, do ambiente e da responsabilidade de cada um nesses contextos. Mas é importante você trazer. Eu sei que tem muito mais assunto, que a live acaba até sendo curta, baseada em tantos assuntos sobre burnout, mas é bom você trazer
todas as informações, esses insights, essas suas experiências, para trazer mais luz para quem está nos ouvindo. A questão da comunicação, eu sempre digo que para mim é o principal erro nas empresas. Dentro dessas novas boas práticas, pensando na saúde mental, nós temos sim que sabemos nos comunicar de uma forma assertiva, saber ouvir, e a responsabilidade é de todos, é do colaborador, é do indivíduo, é da empresa, de todos nós. Cada um fizer a sua parte para amenizar, porque a pressão existe, sempre vai existir no ambiente corporativo, né? E até na nossa vida. Mas nós temos que aprender a saber como lidar com isso. Aí o que acontece, Vitor? Vamos aprofundar. O burnout chegou, vamos imaginar que estamos com burnout, ele chegou. Uma parte que muitas pessoas, quando eu falei que vinha com esse tema, me perguntaram lá no direct do Instagram. Agora vamos para essa parte que o pessoal quer ouvir. Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que às vezes nem sabem que estão no limite, mas já estão e tem sinais. E depois dessa conversa nós vamos começar a perceber: eu estou mais irritado, não estou tendo uma boa noite de sono. Quando nós percebemos esse sinal, a gente sabe que tem que buscar ajuda. Mas dentro do mundo corporativo, já que tem tantos profissionais de recursos humanos aqui nos seguindo, qual seria o seu conselho quando um RH percebe: poxa, eu estou com algum profissional ou vários com sintomas de burnout aqui na empresa? O que você sugere de práticas que eles já poderiam agir? Eu vejo que tem dois pontos principais aqui. O primeiro é ver se é algo isolado, pensando agora como um profissional de RH, Tá. pela responsabilidade que se costuma ter nessa função. Você olhar dois pontos. Primeiro, se é um caso individual ou se já é o segundo, terceiro em um setor ou na empresa. Se você está identificando que tem mais gente, sim, ainda mais se for no mesmo setor, então não é uma questão individual. Sim. Não adianta você abordar simplesmente a pessoa. Tem alguma questão do sistema. E às vezes as respostas não são tão simples. Às vezes o próprio modelo de negócio precisa ser revisto. A cultura organizacional, talvez também, né? Também. Que a cultura é feita pela, como eu coloco aqui, a cultura é feita pelas crenças, a visão de mundo que você tem naquele ambiente. Então não é apenas mudar um ritual, também. Mas é você mudar algumas. É repensar o que você acredita sobre o mundo, sobre o teu trabalho, o teu projeto. E em muitos casos envolve o modelo de negócio que às vezes é disfuncional, às vezes não é equilibrado. E isso começa a pesar para as pessoas em vários níveis, e em algum momento a conta chega. Então eu trabalhei, por exemplo, com uma empresa que 2 anos antes eu falei: a diretoria está com risco de burnout. Metade dela foi afastada depois de um ano, que eu falei 2 anos, mas é porque o processo foi mais longo, mas depois de um ano a diretoria já estava sendo afastada. Eles não quiseram implementar as soluções, eles internalizaram as soluções do parecer, quiseram aplicar por conta, mas na prática boicotaram o projeto. Muito porque a empresa com fundo de investimento, era um fundo bem agressivo, enfim, tem essas questões. Mas chamando aqui o ponto que, quando você conversa com a pessoa, você começa a ver a dificuldade de ficar presente, você conversa, você começa a observar quem tem sensibilidade para isso. Até a questão do estresse, a gente consegue sentir. Eu saía da empresa, quando eu ia, eu demorava um bom tempo para conseguir me voltar para um equilíbrio. Eu ficava meu sistema nervoso estava desequilibrado daquela empresa. Não porque eu estava sofrendo algo, mas o nível de O estresse ambiente, do né? ambiente. E a gente sabe hoje que isso influencia. Quando você fica perto. Por exemplo, se você só ficar rindo do teu lado, você vai começar a rir. Sim. Ah, eu sorri aqui, você já começou a rir. Isso a gente se influencia. Se eu começar a ficar chorando, você vai sentir. Você pode até conseguir manter o seu mundo interno e perceber a minha tristeza,
mas é uma influência. Se você vai internalizar, outros são outros 500, mas você recebe essa opção, essa escolha. Como eu fiquei um longo período lá dentro da empresa, eu também tenho os meus desafios, obviamente, comecei a me emaranhar com eles ali, me sintonizando, sair de lá com o mesmo estado que eles saem todo dia. Mas como o meu estilo de vida é diferente, na hora que eu percebi o contraste. Quem já está ali vivendo no dia a dia normalizou, acha que a vida é assim. Sim. Então, primeiro ponto para RH. Tem mais gente? Não é na questão da pessoa. Não invalida a abordagem individual. Mas não é o foco, não vai ser ali que vai ter resultado de fato. Agora, se é uma questão individual, e independentemente de ser coletivo, nada como ouvir as pessoas, porque provavelmente elas não têm noção das próprias necessidades. E mais do que isso, provavelmente elas não se permitem ter uma vida melhor. Tem vários motivos pelos quais você não vai querer ter uma vida melhor. Ter uma vida melhor vem com mais responsabilidade, talvez dizer não para alguém. Você pode até conseguir uma briga se você começar a chamar mais atenção. Sabe que a pessoa tem ciúme, etc. Então, tem vários motivos, às vezes bobos, inconscientes. Normalmente são bobos, são crenças que a gente vai adotando quando a gente é criança, são medos que vão passando. Então, não é uma questão de entrar no ambiente terapêutico, mas uma conversa para a pessoa despertar e perceber que, putz, né, realmente não é normal isso. E ela buscar um apoio no ambiente certo é legal. Só que, novamente, um burnout, uma pessoa espanando, deve ser algo individual. Sim. 2, 3 pessoas no mesmo setor, aí é complicado falar que. Aí é preocupante, tem que ver a cultura da empresa, tem que ver a questão dos processos, porque aí tem que diagnosticar dentro da organização o que realmente pode estar acontecendo, né? Tem muita gente entrando na sala, Dani, Ivonete, Ana, bem-vindos. Tá passando, eu não estou conseguindo falar boa noite para todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos. Esses insights que você está dando, Vitória, é muito importante, porque realmente faz nós profissionais, até nós como pessoas, refletirmos, né? Se a gente está no caminho certo, se a gente está agindo certo, se nós já não estamos com esses sintomas. Teve uma pergunta no direct que me mandaram que me chamou muito a atenção. Que até quem me perguntou é um mentorado meu, ele disse assim, isso para mim acaba sendo uma das maiores dores que eu tenho. Ele já teve burnout e aí o questionamento dele é como eu volto ao trabalho depois de um burnout sem cair nos mesmos padrões. E aí tem muito a ver com isso que você disse se for a culpa da organização da cultura, porque se não tiver uma mudança interna na empresa, o padrão vai continuar lá. Você pode se afastar algum tempo da empresa, alguns dias, fazer tratamento, o que for, mas se você voltar para o mesmo padrão, o risco de você novamente ter burnout existe, não é verdade? O que você Vamos, vamos, diria? vou dividir isso daqui por partes que tem algumas nuances. Tá. A primeira é: o ambiente sempre vai ganhar. Ok. Eu só tenho uma visão diferente do ambiente na questão que quem define o ambiente somos nós. Perfeito. Então não é que nós não temos, porque para essas vezes a gente fala, então eu sou vítima do ambiente. Não. Você escolhe o teu ambiente, você controla o teu ambiente. Em outras palavras, se você tiver um ambiente bagunçado, tua produtividade vai ser horrível para trabalhar ali. Se sua casa estiver suja, vai ser horrível morar lá. A questão é que você pode limpar tua casa, você pode organizar tua mesa. Então você tem autonomia. E quando você faz o que precisa ser feito, o hábito, o ambiente, ele sustenta o que você tem. A questão é que às vezes você não tem, às vezes não. O ambiente tradicional de trabalho não dá autonomia para as pessoas adaptar para suas necessidades individuais. Então, o maior problema das empresas que colocam elas em risco de burnout é o excesso de sistemas rígidos. As pessoas confundem questões operacionais objetivas
Por exemplo, um caso que eu acompanhei, deu muito problema na empresa. Quando eu cheguei na empresa, rapidamente eu percebi que era uma empresa mais jovem, que tinha necessidade por flexibilidade. Foi o primeiro ponto que eu percebi do público. Só que a investidora, com um perfil mais tradicional, tinha uma visão de mundo totalmente diferente. E eu expliquei, as pessoas precisam de flexibilidade. Como ela não aceitava isso, as pessoas começaram a atrasar. Era uma forma inconsciente de pedir a flexibilidade. E Sim. começou a virar uma briga do porquê que as pessoas não chegavam no horário. Então, as pessoas tentam resolver na força o que está tentando ser comunicado. As pessoas queriam mais equilíbrio, possibilidade de equilibrar mais o trabalho com o lazer, de cumprir as obrigações, de atender ao cliente, mas poder conciliar com o resto das suas necessidades. E aí eu fiz uma pergunta para deixar claro. E ela percebeu. Ela não tinha necessidade que as pessoas fossem pontuais. Ela tinha necessidade que a loja estivesse aberta quando o cliente iria para a loja. A diferença. Tem uma grande diferença aí. A loja está aberta e tem alguém para receber. Então, se você tiver flexibilidade para diferenciar o que você acha que é certo do que precisa ser feito, que muitas vezes a gente confunde o que a gente acha que precisa ser feito com a nossa real necessidade ou da empresa. E aí a gente pede o que a gente acha que precisa ser feito, em vez de explicar o que precisa ser atendido, no mínimo. Qual que é de fato a necessidade, dá espaço para as pessoas criarem soluções que conseguem conciliar as necessidades das pessoas com as da empresa. É verdade. E aí, entra o ponto mais desafiador, que no fundo é simples de resolver isso, mas a gente não foi ensinado a ter esse tipo de conversa. No caso que eu compartilhei aqui, deixa o horário, foi a minha recomendação na época. Eu não fiz uma dinâmica para as pessoas darem a solução, mas eu já, para explicar para a empresária, eu já deixei claro, ó, você pode fazer isso, por exemplo. Define o horário que a loja tem que estar aberta. Se as pessoas precisarem mudar horário, escala, elas podem se organizar. A questão é, se vocês se organizarem mal, vocês não vão estar cuidando bem da autonomia que estou dando. Mas se você der autonomia para as pessoas, geralmente elas surpreendem. Só que aí Concordo. tem que ter claro, limite claro, definir exatamente qual que é o objetivo, dar os recursos para ela poder exercer essa responsabilidade. Só que aí a pessoa, você tem menos responsabilidade, alivia o teu peso, a pessoa sai feliz e ainda você não precisa mais ficar cuidando. Ela mesma fica cuidando ali, ó, putz, eu não vou querer ir trabalhar amanhã, prefiro folgar amanhã porque eu tenho uma festa para ir hoje. Ela fala com um colega e fala, pô, beleza, porque ela sabe que quando tiver também uma necessidade ou um problema, o outro cobre. E eles se revezam. Aí você não precisa ficar cuidando disso. As E olha pessoas o parecem que trabalho em gostam equipe, né? É de isso. desenvolver trabalho em equipe, a própria pessoa resolve. Mas parece que o pessoal gosta de gerar problema Dificultar. para se sentir útil. É verdade. Olha quantos temas e assim, tópicos relevantes você está trazendo. Porque é tão simples quando a gente consegue enxergar que maneira de resolver alguma adversidade acaba até trazendo muita clareza, né? Porque acaba sendo algo simples, só que nós, como seres humanos, acabamos dificultando e muito, né? Pessoal, vocês que estão aqui, continuem entrando. Se quiserem, deixem um comentário, sejam muito bem-vindos. Algo que eu gosto sempre de dizer em relação a burnout é que nós não podemos normalizar o burnout, tá? Como o Victor disse, não é um tema que já vinha com muita força, veio por conta da lei, mas a gente tem que entender que quem sofre somos nós humanos. Oi, Luciane, bem-vinda. E é um tema extremamente importante e eu falo sempre para os mentorados, burnout não é questão de força, de superar, é sobre limite. Vocês precisam entender e não normalizar
esse que acaba sendo um sofrimento para quem está passando, né? Então, eu gostaria que o Vitor falasse do livro dele, que eu acho que é muito importante para vocês adquirirem, que vem com todos esses ensinamentos, principalmente para você que é líder, para repensar suas práticas, para você que é colaborador, profissional, para conseguir identificar, não ignorar os sinais do burnout, e principalmente você, H, porque é sua responsabilidade cuidar dessas pessoas, e vocês têm que entender como criar esses ambientes que preservem a saúde mental, não só por conta da lei, que agora é uma obrigação, mas porque faz parte do nosso papel como gestores de pessoa. Eu, como gestora da felicidade, quando implanto nas empresas, isso é muito claro, são práticas que são simples, como esse exemplo que o Victor trouxe, mas que fazem muita diferença para toda a empresa e até para você e para os profissionais como pessoa. Ô, Victor, vamos aproveitar então. Fala um pouquinho do seu livro. Eu sei que você acabou de lançar, do que os tópicos mais relevantes dele, aonde que o pessoal pode adquirir. Você trouxe um ponto perfeito aqui que eu já vou usar como gancho. Não é força. Só que aqui que tem um ponto cego do burnout. Eu consigo dar ainda uma informação mais específica que você tinha falado lá atrás. Ah, como que uma pessoa pode perceber? Como que uma pessoa pode perceber se estiver eventualmente entrando com burnout? Simples. A pessoa que tem maior tendência de entrar com burnout é aquela pessoa que consegue fazer tudo. É aquela pessoa que realiza tudo. É a pessoa que ela é mais independente. Porque é a pessoa que não para. É a pessoa que não descansa. Ela tá no mecanismo de sobrevivência e acha que isso é produtividade. Essa correria não é normal. Essa correria é um mecanismo de adaptação. Ela acha que isso é normal. Não é. A questão é que você já está tendo sintoma e você está ignorando. Você acha que é normal, que é assim que funciona. Aí você vê do outro lado o quê? Mas se eu não fizer nada, eu vou ser um preguiçoso? Porque quem está no mecanismo de sobrevivência fica com o pensamento binário. Então, o que é? Então não é para eu trabalhar, é para eu ser folgado. Porque quem está com o pensamento tá travado, só vê, fica com uma visão de túnel e só vê isso ou aquilo. A não ver que, por exemplo, tem outras opções. E quando você consegue normalizar, se acalmar e ver o que está por trás desse comportamento, qual que é o ganho desse comportamento, do que você não quer olhar, do que está fugindo, aí você consegue resolver a causa, se equilibra e as coisas ficam com clareza. Porque tem pessoas que conseguem equilibrar o trabalho com a vida pessoal. Tem pessoas que têm bons relacionamentos. A questão é que você vai precisar olhar para alguma coisa que você ainda não está vendo. Essa correria, repito, não é normal. E por que que a pessoa que é tão responsável e realizadora que tem chance de entrar com burnout? Porque ela não solta o osso. A pessoa que tem muita resiliência não sabe a hora de parar. Porque o ponto cego da resiliência é você suportar coisas que não deveria suportar. Fazendo uma analogia, a pessoa que tem uma boa autoestima, na hora que ela vê um relacionamento abusivo, um comportamento abusivo, ela já corta. Fala, isso daqui não. Se fizer a segunda vez, ela vai embora. Porque ela sabe reconhecer o que não faz sentido. Agora, a pessoa que tem aquela questão de provar o teu valor, de fazer acontecer, de criar na raiva, ela fica viciada nisso. Até um ponto que rompe. Em outras palavras, você já está tendo sintoma para rever o comportamento. Verdade. O sintoma vai aumentar até você parar para ver e mudar o teu comportamento. Que vai mudar o teu comportamento quando você perceber algo que precisa ser percebido. Que é isso que eu falo no livro. Por enquanto, lancei a versão digital. Eu estou com uma cópia aqui da capa para poder mostrar para vocês. Chama Gestão Tarja, aí corta faixa preta. Que a ideia é justamente para facilitar as pessoas poderem sair do burnout e irem para essa maestria emocional. E como você falou, a gente não combinou. E você falou, justamente essa divisão do emocional. Porque em algum momento você parou de ouvir a tua bússola interior. E você tem dentro de você, todas as pessoas têm, é como se fosse um motor. Positivo e negativo.
Então, imagine que a tua mão pode comprimir, que nem um motor a combustão, motor elétrico, tem duas polaridades. Você pode comprimir e descomprimir. Se você não tem esses dois movimentos, das duas uma, ou você vai comprimir e vai atrofiar, nunca, e aí sua mão vai até atrofiando, ficando aquela mão feia, que a gente já viu alguns casos de indústrias que a pessoa ficava desfiando frango, por exemplo, e desenvolviam doenças. Ou você nunca comprime e fica como um fraca, flácida, mole. E geralmente as pessoas caem nessas polarizações. Você vê o mercado de trabalho como é muito polarizado. Tem um informal que está excluído e tem a pessoa que está na correria. A minoria consegue ter o equilíbrio de estar presente, com calma, crescendo com desafio, relações pessoais. As empresas que têm isso têm um diferencial competitivo gigante, porque quem entra em contato com essas empresas percebe que tem algo diferente ali. A qualidade vai junto. Sem Então, dúvida. é uma solução integral aqui. De dentro para fora, integral. É sobre isso que a gente fala no livro. E espero que dessa forma, com isso que a gente falou agora, a gente perceba que, de fato, como você fala, né, gestora de felicidade, a felicidade é o maior indicador que as coisas estão em um caminho certo. Para a gente ter alta performance, o fluxo, né, tem 3 critérios. É você fazer o que você tem curiosidade, é seguir a sua paixão. Então, se você começa a escolher coisa que você não quer fazer, a gente começa a normalizar viver, viver o que não gosta, não seguir essa felicidade, achar normal estar infeliz no trabalho, você vai criar um padrão. Minha empresa funciona com combustível, com tanque quase vazio. É você trabalhar com o mínimo. E o segundo ponto é autonomia. Você precisa ter autonomia para fazer o seu trabalho. Autonomia não significa fazer o que quiser, mas você combinar o que precisa ser combinado e não o que você quer, o que você acha que a pessoa deveria fazer. E o terceiro ponto que é a pessoa desenvolver essa maestria no seu ofício, que é natural. Quando você segue a sua paixão e tem a oportunidade de fazer o trabalho, tem os recursos, você vai com o tempo desenvolver. Quanto mais você desenvolver, mais você consegue trabalhar com alta performance, natural. Isso não é um tanto um desafio. O desafio é as pessoas se permitirem, porque se o dono não trabalha com algo que gosta, se nem ele está seguindo isso, Ninguém tá feliz, né? ele não vai conseguir permitir criar sistemas diferentes. Então começa no primeiro lugar. Quem está liderando está seguindo o caminho da vida dele? Está olhando para realmente a felicidade, seguindo sua paixão, sua curiosidade natural, usando suas melhores habilidades. Se essa pessoa já estiver desalinhada, ela está liderando as pessoas para onde no final? Olha quantas perguntas que você está trazendo para todo mundo refletir exatamente sobre isso. E Victor, o pessoal adquire como o teu livro? É pela sua rede social? Lá tem o link? Tem que entrar em contato com você pelo direct? Tá tanto na Amazon quanto por PDF também. Eu vou disponibilizar tanto por PDF para quem prefere, eventualmente, não tem o Kindle, né? Então, para facilitar, se comentar aqui amostra, ou me mandar um direct com amostra, eu vou mandar uma amostra com uma amostra grátis do livro, com a primeira parte, para a pessoa conhecer. E aí, se quiser, depois eu envio o link para o Kindle ou para o PDF, como a pessoa preferir comprar. E aí, a gente está previsto aí para o ano que vem fazer um lançamento físico aqui com o lançamento Olha que presencial. show, gente! Ainda vou ter uma amostra dessa obra do Victor. Vamos comentar. Comentem aqui na live, comentem quando tiver salva a live, que ela vai estar salva tanto no meu quanto no Instagram do Victor. Sigam ele também, que tem muita informação relevante para vocês. O que eu digo, salvem a live, compartilhem. Essas informações, elas podem salvar a saúde de alguém. Fiquem atentos que nós vamos ter mais assuntos sobre esse de saúde mental, porque é um tema muito importante, muito relevante. O Vitor ainda vai estar mais alguns encontros aqui conosco, porque é isso, é trazer esses insights, é trazer essas informações relevantes, necessárias
principalmente nos dias de hoje, para vocês serem felizes, para vocês conseguirem ter esse equilíbrio entre emocional, físico, entre profissão, entre seu lado pessoal, que é isso que nós buscamos e queremos para vocês também. Muitas pessoas entrando, Elisa, Lilian, Luciene, vão ver a live desde o início, porque o Victor veio aqui até com um presente para vocês. Vejam como participar, só escrevendo a amostra aqui ou mandem um direct para o Instagram dele, porque esse livro que ele está lançando agora no digital e ano que vem vai ter no físico, é um tema muito importante, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Victor, quer deixar uma última mensagem para eles? Passa muito rápido, mas assim, eu só sou grata porque eu gosto de falar com profissionais como você que entende do assunto para trazer esses insights tão valiosos que realmente se fazem muito necessários. Espero que a gente marque outros encontros, outros bate-papos para aprofundar ainda mais. Mas que mensagem que você deixaria para quem está nos ouvindo agora e quem vai nos ver depois? Eu quero deixar duas mensagens. A primeira é um agradecimento, porque, em primeiro lugar, pela conexão, porque você me convidou para ter essa conversa e eu acabei de terminar o livro. Aqui é a primeira vez que eu estou falando abertamente na internet sobre ele. Então, não acho que foi à toa que você É a lei do intuiu, universo, Victor, né? A gente sabe. você intuiu um momento, agradeço por dar esse empurrãozinho. Eu acelerei um pouquinho até para soltar, para já estar disponível. Então, agradeço. Eu vou Imagina, fazer eu agora. E agradeço também pela maestria aqui para acompanhar. As suas perguntas e seus comentários também. Dá para ver como domina o assunto. E acredito que quem está te acompanhando aí está muito bem. Não só aqui no canal, mas também nas suas consultorias, nos seus trabalhos. Esse trabalho que você traz é muito bonito e importante. obrigada. Agora, agora em relação para as outras pessoas, quem está feliz traz um impacto muito maior do que quem não está feliz. Você tem duas opções. Você pode competir no mundo, fazendo o que todo mundo está fazendo, tentando ser melhor do que os outros, e aí você vai concorrer. Você vai tentar, num grande mercado, ficar disputando para ver quem que é melhor do que o outro. Ou seja, você vai usar 10% do teu combustível para tentar ser melhor do que os outros num mercado grande. Eu acredito que é muito mais eficaz você honrar 100% de quem você é, do que realmente te faz feliz, do que você realmente ama. E trazer esse 100%, todo esse seu brilho, mesmo que seja para eventualmente um mercado menor. Que talvez não seja todo mundo que vai aceitar exatamente o jeito que você é, do jeito que você trabalha, que faz. Talvez algumas pessoas não vão concordar com o seu jeito, com como você é. Só que aí, quando você traz 100%, não tem como alguém ser melhor do que você sendo você. Você não tem concorrência em ser você, você vai ser o melhor em ser você. E quem precisa, quem valoriza você, mesmo que seja um mercado menor, você vai ser a única escolha. Você vai ser inegável. Não tem concorrência com ser você mesmo. E a diferença de você trazer 100% do teu potencial na vida do teu cliente, isso daí é uma cura, é uma solução por si só. É muito bom você estar perto de gente alegre e feliz. Tem gente que eleva um ambiente inteiro, e aí deixa eu ter uma provocação para finalizar, já que fiz boas perguntas, como você disse. Eu falei disso num evento recente. Tem gestor, tem líder, especialista,
Quem entrega de 0 a 10, entrega 10. Só que a forma como ele faz isso desconta 4 pontos de todo mundo que está perto dele. Qual que é a métrica que a gente traz de fato para avaliar a produtividade? Porque o resultado dele pode ser bom, mas coletivamente ele derruba o resultado de todo mundo. Será que ele realmente está contribuindo? Ah, mas ele entrega resultado. Qual que é o resultado se você somar o custo invisível? Agora, por outro lado, se é uma pessoa entrega 6, de 0 a 10 entrega 6, só que ela tem uma capacidade de liderança, de inteligência emocional, enfim, que eleva o ambiente, todo mundo sobe 4 pontos. Você consegue avaliar o impacto que essa pessoa tem para o ambiente? Então, as atividades de apoio, o poder das emoções, o poder de uma liderança que não executa, mas eleva as pessoas, o poder da presença de pessoas reguladas no ambiente de trabalho. Isso a gente ainda não sabe. A gente tem pesquisa que mostra isso, mas no mundo corporativo ainda desconhece. Então, levar esse aviso, que eu acredito que tem tudo a ver também com o teu trabalho. Sem Obrigado pela dúvida. oportunidade. Imagina, Vitor, eu agradeço. Sabe as palavras. Tem pessoas entrando aí, Oi, Joana, oi, Raíssa, boa noite. Assistam a live desde o início. O Vitor trouxe vários insights, sabe as palavras, muitas mensagens para vocês refletirem. Tem surpresa lá, quem assiste a live vão saber o que é para preencher lá, ou nos comentários ou no direct dele. Mas assim, só gratidão, Victor, de verdade. Adoro essas trocas. Quem me conhece sabe que o que eu desejo para os meus mentorados é que eles sejam felizes e tem tudo a ver com a questão do que você trouxe hoje sobre saúde mental, sobre burnout. Existem ainda outros temas de saúde mental que nós vamos trazer também. Mas só gratidão. Eu espero que todos vocês que estão na sala, que entrarão aqui depois, assistam do início, porque vocês vão ver a quantidade de informações necessárias que o Victor trouxe para vocês e que é importante vocês terem. E continuem, nos sigam, sigam meu canal, sigam o do Victor. A gente sempre vai trazer esses temas relevantes para vocês conseguirem esse equilíbrio, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, Victor. Vamos marcar mais um bate-papo, que eu sei que o pessoal vai me pedir, porque foi muito importante, como eu disse, é necessário e é só gratidão. Sou muito grata por esse bate-papo, tantos insights e tantas reflexões valiosas que você trouxe aqui para a live. Obrigada, viu? Agradeço. Isso daí é proporcional às perguntas que foram tão boas e ao espaço criado, porque isso é, como a gente fala, é co-criado, né? Então, agradeço por ter aberto esse espaço. Imagina, o espaço está sempre aberto e nós vamos marcar outro. O pessoal que está entrando, de novo, assistam a live desde o início. O pessoal que está aqui desde o início conosco, gratidão. Vou deixar a live salva e o que vocês precisarem, contem conosco. Obrigadão para todo mundo. Obrigadão, Vitor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.